Mano, quando eu vi isso aqui, eu não acreditei, mano. China lança primeiro robô humano e preocupa o mundo. Você tem que se preocupar, mano, que vocês estão ligados, né, mano? Mano, vocês sabem. Vocês não é bobo. Vamos ver isso daqui. Essa daqui é a Moia, a Mulher. primeira robô totalmente humanoide com inteligência Pô, mas ele parece A, não? artificial criada na China. E aqui eu não tô falando de um Olha. robô que tem 2 braços e 2 pernas. Eu tô falando de uma máquina que tenta agir como um ser humano de verdade. A Moia tem 1,65 de altura, pesa cerca de 32 quilos e mantém uma temperatura corporal entre 32 e 36 graus Celsius. Sim, ela é quente como uma pessoa. A pele dela é biosintética. Ela faz contato visual. Ela sorri. Ela move o rosto com microexpressões. Puta que pariu, cebola. Gente, não, vocês estão ligados, né, mano? Pra que alguns caras vão usar esse robô, né, mano? Não, não faz isso não, mano. Na cabeça enquanto escuta alguém falar. E o mais impressionante é que ela não foi feita apenas para executar comandos programados. A Moia foi projetada para conseguir interagir com o mundo, para Ixi, receber meu Deus. informações do mundo ao redor dela e reagir em tempo real. Ela observa, ela analisa tudo e aprende com o ambiente. A empresa responsável é a Droid Up, uma companhia de Xangai que vem evoluindo seus humanoides há bastante tempo. Eles já tinham criado modelos capazes de correr meia maratona e andar mais de 100 km. Só que a Moia, ela é diferente. Ela foi feita para interagir com pessoas e com ambientes reais, como em hospitais, em recepções e vários lugares. A própria empresa afirma que o padrão de caminhada dela tem 92% de precisão se comparado ao movimento humano. E embora ainda tenha aquele leve desconforto, que é meio estranho você ver uma máquina assim, é impossível negar. Isso daqui é uma coisa muito importante para a história. E o que chama mais atenção não é só a Moia em si, é a velocidade com que a China tem avançado nesse meio de robôs. Há pouco tempo, muitos robôs chineses eram vistos como cópias simples ou protótipos limitados, mas hoje em dia, o país está desenvolvendo uma... Mano, mesmo assim eu continuo achando que não deveria lançar esse bagulho, mano. Mano, duvido, mano. Não vai demorar muito para que eles lançam um robô sexual. humanoides com expressão facial e com uma inteligência muito avançada. E é claro, isso está começando a preocupar outros países, porque a gente não está falando apenas de uma coisa programada, a gente está falando de máquinas que vão andar no nosso meio. Isso. Então surgem muitas preocupações em relação a isso. Será que a China já está implementando isso em seu acervo militar? Será que eles também podem utilizar isso no futuro? A minha única preocupação é a Skynet. Se insistiu o Exterminador do Futuro, tá ligado, mano? É que esse robô, sei lá, e começa a dominar o mundo aí e matar a gente. Para espionar as pessoas? No vídeo de hoje, além de entender melhor como que funciona essa robô e outros robôs chineses impressionantes, você vai conhecer outros avanços muito interessantes que a China vem fazendo nas áreas de inteligência artificial. E alguns deles são bem preocupantes, inclusive. Meu nome é Simon, e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Ásia. Quando você vê os vídeos dessa robô, no começo é um pouco... Mano, essa robô é bonitinha, mas é que nesse frame aqui parece que é meio que né, mano? Ó, você vê. Quando você vê os vídeos dessa robô, no começo é um pouco assustador. Algumas pessoas, inclusive, mal percebem que ela não é humana. Parece uma coisa que saiu de um filme de ficção, mas é verdade. Como eu te falei antes, o nome dela é Moia. E segundo a... Tem um filme, que eu não sei o nome, não vou colocar aqui, ó. Esse filme, essa robô é igualzinho a uma humana, entendeu? Só que no final ela mata todo mundo. Droid Up, esse daqui seria o primeiro robô que é totalmente incorporado por inteligência artificial do mundo. Mas o que isso significa? Significa que ela não é apenas uma máquina que se move e obedece a comandos. Ela é um pouco mais que isso.
Ela possui uma pele biosintética que responde ao toque, expressões faciais que tentam imitar emoções humanas de verdade. É uma inteligência artificial que aprende com o ambiente em tempo real. Parece coisa de ficção científica, mas a China está fazendo isso se tornar verdade nesse exato momento. E a Moia não tá sozinha nessa história. Recentemente, outro robô chinês, o humanoide G1 da Unitrix, fez algo que até pouco tempo seria considerado completamente impossível. Ele caminhou mais de 130 mil passos em temperaturas de 47 graus Celsius negativos. Sim, 47 graus abaixo de zero, na região do Altai. Isso é bem impressionante, é muito impressionante, de verdade, porque nenhum ser humano em condições normais conseguiria fazer. Aí, ó, já tá começando. Daqui a pouco o robô vai começar a dominar o mundo aí. Já tem o GPT, né? Tá começando aí, ó. Fazer isso. Não com toda essa estabilidade e perfeição. Nessa temperatura, geralmente baterias param de funcionar em minutos e motores simplesmente travam. Os lubrificantes endurecem como pedra, sensores começam a falhar. É um ambiente onde a maioria das máquinas até então simplesmente morreria congelado. Mas o robô, o G1, continuou andando, passo após passo, como se estivesse fazendo um passeio tranquilo. Isso é uma tarefa difícil até mesmo para alpinistas muito experientes. E tem mais. A Xiaopeng, que seria uma espécie de Tesla chinesa de robótica, colocou seu robô humanoide Iron para circular livremente em lojas de luxo de Shenzhen. Não como um experimento científico filmado para um documentário, mas como uma presença social normal. O Iron possui uma coluna vertebral biônica com 5 graus de liberdade e uma estrutura impressa em 3D que funciona como uma espécie de musculatura artificial. O resultado é que ele consegue ter movimentos tão naturais e tão fluidos que às vezes você precisa olhar 2 vezes para perceber que não é uma pessoa de verdade. E o mais impressionante é que eles já estão iniciando a produção em escala desses robôs. Não é mais um protótipo de laboratório. Robôs que sobrevivem ao frio extremo onde humanos não conseguem, robôs que aprendem sozinhos observando o mundo, robôs que caminham entre nós de uma forma tão natural que parece que sempre estiveram aqui. Bastante impressionante, né? Mas aqui tem uma parte que quase ninguém tá falando. Esses robôs são apenas a ponta do iceberg. Talvez você pense, tá, robôs, é legal e tudo mais, mas e daí? Como que isso vai afetar minha vida? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, na verdade, e eu vou explicar o porquê. Quando você olha para esse tipo de tecnologia, você não tá vendo só máquinas impressionantes ou brinquedos que a China decidiu fazer. Isso daqui é uma estratégia. É uma estratégia de um país que decidiu há alguns anos que não iria apenas competir com o Ocidente em tecnologia. Ele decidiu que ia liderar. E enquanto os Estados Unidos e a Europa discutem leis, regulamentações, processos contra empresas de tecnologia e ficam presos em debates intermináveis, a China simplesmente avança. E muito rápido. A China é foda, hein, mano? O pessoal já é muito mais avançado que nós um dia, né? E isso tem tirado o sono de muita gente pelo mundo. A verdade é que o país não está só construindo robôs. Eles estão construindo um sistema inteiro de tecnologia que em muitos casos já ultrapassou décadas do Ocidente. E muita gente não percebeu ainda o tamanho disso. Eles ainda acham que a China só copia a tecnologia dos outros. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para você ter uma noção do tamanho disso. Faz muito tempo que os Estados Unidos está tentando resolver o problema dos transportes de alta velocidade. E enquanto isso, a China já tem trens que conseguem levitar a mais de 600 km por hora. Isso é praticamente a velocidade de um avião comercial durante a decolagem, só que levitando no chão, em cima de trilhos magnéticos. A rede 5G... É tipo carro voador, né, mano? Daqui a pouco vai sair os carros voadores aí, ó. Já tá um pouco acima do chão, assim, né? Daqui a pouco vai estar no alto. É louco. Ai, foda. A 5G chinesa já cobre praticamente todo o território do país. Cidades, vilas, até mesmo algumas áreas rurais remotas. E eles não estão satisfeitos com isso. Já estão em fase avançada de testes de 6G, uma tecnologia que promete ser 100 vezes mais rápida que o 5G atual.
A ideia com o 6G é que você conseguiria baixar um filme inteiro de alta definição em menos de um segundo. E enquanto isso, alguns países do ocidente, Cê é muito ricos inclusive, louco, mano. ainda estão falando sobre pontes caindo, estradas cheias de buraco, sistema de transporte público ultrapassado e problemas dessa natureza. A China também está dominando as indústrias de painéis solares e carros elétricos. O país não é Uhum. apenas o maior produtor de painéis solares do mundo. Ela produz mais painéis solares do que todos os outros países combinados. Enquanto a carros Isso é verdade. É verdade. Se aqui no Brasil todo mundo tivesse um painel solar, não ia pagar a conta de indústria, né? Só que o governo, o sistema é foda, né, mano? Nossa, mano, o negócio é foda. elétricos, a Olha só. BYD, a empresa chinesa que muita gente no Brasil já está começando a conhecer, ultrapassou a Tesla em vendas globais. A empresa do Elon Musk, que todo mundo achava que era uma líder absoluta, não é mais. Existe até um projeto chinês que parece coisa de filme futurista, e eles chamam de Sol Artificial. É um reator de fusão nuclear experimental que conseguiu manter o plasma a 120 Rapaziada, assim, vocês estão percebendo? Quem acredita em Deus, na Bíblia, como eu, isso tudo já tá acontecendo. Olha o sol artificial, olha o sol. Tá vendo o sol? Se o sol morrer um dia, esse filho da mãe vai ter o sol aí, ó. Tá tudo acontecendo, mano. Se eu fosse vocês, aceitava Jesus logo, hein? 20 milhões de graus Celsius por mais de 100 segundos. Se eles conseguirem fazer isso funcionar comercialmente, e os sinais indicam que eles estão caminhando para isso, a China vai ter acesso a energia praticamente ilimitada e limpa. Imagina o poder que isso tem. Você é louco. Mas isso também tem um lado mais preocupante da história: o arsenal militar. Drones hipersônicos que voam mais rápido do que o som, enxames de drones autônomos controlados por inteligência artificial que podem tomar decisões no campo de batalha sem precisar de um ser humano controlando. Submarinos equipados com inteligência artificial que podem operar de forma semi-autônoma por períodos prolongados. E tem até mesmo um pezinho da pesquisa ali no desenvolvimento de armas laser de alta potência para defesa antimísseis. Isso não é coisa do futuro, daqui a 50, 100 anos. São programas militares reais que já estão em desenvolvimento avançado ou em fase de teste. Quando o doutor Enéas Carneiro, mano, ele queria fazer uma bomba nuclear. Pra quando alguém ameaçar nosso país, ele queria ameaçar um outro país com outra bomba nuclear, mano. Aí o pessoal tá achou de louco, não. Eu não vou voltar nesse cara, não. Esse barbudo louco, não. Ele quer fazer uma bomba, quer matar a gente. O cara é inteligente, mano, e estudado. Se tivesse vivo até hoje, esse cara já tinha investido em muitas coisas, mano. Em tecnologia também. Isso é louco. A China não tá pra brincadeira. E eles já tinham prometido fazer isso há 10 anos atrás. Em 2015, eles lançaram um programa chamado Made in China 2025. Era um plano do governo com um objetivo muito claro: dominar completamente 10 setores tecnológicos até 2025. Entre eles, inteligência artificial, robótica, aeroespacial, biotecnologia, veículos elétricos e semicondutores. Eles fizeram isso com investimentos que fazem os investimentos de alguns países daqui próximos parecerem troco de bolso. Foram trilhões e trilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento. O governo forma milhões de engenheiros e cientistas todos os anos. As universidades chinesas atualmente estão entre as melhores do mundo. E eles oferecem salários altíssimos justamente para atrair talentos do mundo inteiro. Existem lados muito ruins também dessa história, de todo esse poder que a China está acumulando. Verdade. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Comenta aí embaixo. E aqui o pessoal tá preocupado se Neymar ia pra Copa, né? Foda, mano. O que você pensa sobre tudo isso? Até onde você acha que isso é propaganda do país ou a China realmente está dominando todas essas áreas? Comenta aí embaixo sua opinião. A gente vai continuar conversando aqui nos comentários. Cara, tá dominando sim, tá dominando. O pessoal aqui, acho que o pessoal aqui tá nem sabendo. Não sei se a China já estão, só tá comprando uma parte ali no mar, coisa de petróleo. O pessoal tá entrando aqui, ó, aos pouquinhos, mano. Você vai na rua aí, ó, você anda na rua, tá cheio de lojinha de japonês aí, de bijuteria.
Mano, o pessoal tem que abrir o olho, tem que ficar esperto. Esse rapaziada, comenta aqui embaixo aí. E até o próximo vídeo.